Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Estamos estudando o segundo livro de Samuel. Vou deixar aqui o Tanar Ram aqui pertinho. Na hora que eu precisar dele. Pronto. Aqui é o Tanar Ram. Sabe o que é o Tanar Ram? Estão produzindo uma tradução do hebraico clássico para o hebraico moderno. Então, são duas modalidades bem semelhantes e distintas de hebraico. Então, Tanar Ram foi lançado o primeiro volume, que é a Torá. Esses são os 5 primeiros livros. E agora lançaram o Neviim Rishonim, os primeiros profetas, que começa em Josué, né? E aí vai até o segundo livro dos Reis. E então hoje nós estamos com a tarefa de estudar 2 capítulos, porque na nossa sequência de lições foi pulado o capítulo 13, e ele é fundamentalmente a mola propulsora para a gente entender. Ele é o catalisador de tudo aquilo que vai se desencadear e culminar lá na frente, no final do segundo livro de Samuel. Então ele é importante porque ele é um elo que não pode ficar fora dessa corrente. É exatamente por isso que o autor coloca este capítulo na posição em que está, porque ele então nos dá uma sequência. E essa sequência, ela é importante porque nós vamos começar a entender a profecia proferida por Natã, alvejando o nosso querido Davi. Então, observem bem que o texto começa, o capítulo 13, ele fala a respeito de um tema bastante difícil, um tema bem constrangedor na Bíblia, mas que se está na Bíblia é porque é importante. E então, nós vamos ver aqui este capítulo. Ele tem toda uma estrutura que vai nos mostrar até mesmo a organização como a narrativa é feita, né? E os eventos, os fatos acontecem e nos dão uma estrutura simétrica, e essa estrutura simétrica é chamada de quiasmo. Tá? Então, é feita aqui uma disposição do capítulo que está aqui no Focus on the Bible. Focus on the Bible é um comentáriozinho pequeno, né, que dá toda a estrutura dos livros da Bíblia, mostrando a estrutura literária e o que cada texto ensina, tanto da perspectiva do tempo onde o texto foi escrito e como ele tem aplicação nos nossos dias. Então, eu fiz aqui uma tradução via Google, porque não dá tempo de ficar fazendo tradução desses textos. Google Tradutor, que dá assim um panorama exatamente do capítulo que nós vamos estudar. Ele é um capítulo que, embora tenha uma história trágica, porém ela é simetricamente distribuída. Os eventos acontecem e a gente pode fazer essa distribuição simétrica aqui. E aí, então, o autor diz o seguinte: nosso capítulo está uma bagunça. Ou seja, tematicamente ele é uma bagunça. Ele é a exposição de luxúria e estupro, ódio e assassinato. Vocês observem bem que os 2 pecados que Davi cometeu, o pecado da lascívia que o levou a tomar Batseba como sua mulher a todo custo e a tramar o assassinato do seu marido. Então, o que motiva Davi fazer praticar esse pecado de adultério com Batseba e ao mesmo tempo assassinar o seu marido, vai ser a tônica e os 2 gumes da espada que não vai sair da sua casa. E nós vamos já ver nesse capítulo de número 13 exatamente
duas coisas que vão acontecer: a lascívia, né, a concupiscência de Amnon, desejando a sua própria meia-irmã. Aí lembra o que eu falei lá atrás a respeito da poligamia, os problemas decorrentes da poligamia, tá? Então, Davi tem um monte de mulher e filhos com várias mulheres. Então, eles, na realidade, eles passam a não se sentir irmãos porque, né, eles são meio-irmãos, né, porque eles não são do mesmo pai, mas não é da mesma mãe. E aí, então, existe uma série de complexidade no tipo de relação que vai existir entre esses meio-irmãos, tá? E aqui o capítulo, como a espada já começa, né, a espada de dois gumes aqui já começa a cair na casa de Davi, a primeira tragédia foi no capítulo anterior, quando o menino produto do adultério morreu. Esse foi o primeiro golpe, né, que foi sentenciado por Deus através de Natã. Depois, essa espada que nunca iria sair da sua casa, então aí vocês vão vendo que a profecia vai se cumprindo literalmente. E aqui é um dos golpes mais profundos que Davi leva. Porém, nós vamos observar uma coisa importante, que vai haver uma transição, né? Eu já devo ter mostrado isso para vocês, que há uma transição em que o nome Davi praticamente some, tá? O nome Davi praticamente some, e ele só é tratado como o rei. Então, o rei. E aí nós vamos ver que para o cenário do capítulo 13 em diante, vai ascender aqui uma personagem que é Absalão. Absalão é, em hebraico, Av Shalom. Dois substantivos, Av, pai, Shalom, paz, né? Deveria ser, na sua melhor intenção, o pai da paz. Porém, ele é exatamente a antítese disso, pelo fato de ele sofrer um processo de marginalização. E a marginalização de Absalão se dá exatamente pelo potencial que ele tem, em todos os aspectos, que é deixado dormente, né, sem chamar a atenção do pai. E como na mensagem de 2008, né, eu falei, Absalão passa a ser um filho à procura de um pai. Então tudo que ele faz, embora seja cumprimento da profecia, é também produto da omissão do pai que se torna rei, e a partir daí ele encapsula fica encapsulado na majestade real, com aquela coroa na cabeça, né? E pronto, virou rei, e aí ele perde todo o relacionamento familiar. Perde de mais importante. E aí a casa vira uma bagunça. A casa de Davi vira uma bagunça, uma verdadeira bagunça. Ele está à frente de um reinado, tem a sua capacidade de ser rei, estadista, conquistador, vencedor de gigantes, tem todo um histórico, poeta do bom, cantor, né? Ele tem todos esses predicados, mas esquece do mais importante, que é ser pai dos seus filhos. E aí então Absalão, ele entra num processo de marginalização que vai culminar numa tremenda tragédia familiar. E nós vamos ver como é que esse capítulo 13 em diante, né, conforme viu, o capítulo 12 é o capítulo do platô, é o climático, e depois vem uma derrocada até o final. Então, relações familiares vão ser tratadas nesse capítulo, e essas relações familiares serão muito importantes para nós, pelo fato de nós termos a condição de aprender lições para nós mesmos. Porque o objetivo das Escrituras, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então nós vamos ver aqui o capítulo 13,
ele é o capítulo que ficou para trás, né? O left behind, aí, o capítulo deixado para trás, mas que ele é muito importante. Nós vamos pelo menos ver a estrutura geral do capítulo, vamos lê-lo, comentá-lo, porque ele nos dá base para nós entendermos o capítulo de hoje, que é o capítulo 14. Sem o 13, o 14 fica praticamente no ar. Fica assim um elo de uma corrente, e aí não tem como ser a corrente como um todo. Então, o Ralph dá aqui uma abordagem. Ele diz: nosso capítulo está uma bagunça, luxúria e estupro, ódio e assassinato. Mas vamos pular direto. Lidaremos com os aspectos literários do texto enquanto discutimos seu ensino. A questão principal é o que o escritor de 2 Samuel 13 quer destacar para nós. Sugiro 3 ênfases principais. Então ele dá 3 ênfases principais, e nessa primeira ênfase ele vai dar assim uma estrutura geral do capítulo, que nós vamos entender como o capítulo está organizado. Então esta primeira metade do capítulo 13 recebeu muita atenção dos críticos literários, que mostraram que é uma história cuidadosamente elaborada, que coloca o ato impensável de Amnon e a mudança inexplicável de luxúria para o ódio no centro da narrativa. O George Ridout definiu dessa forma. Aí vamos à estrutura literária. Então, você vai ter a estrutura A, B, C, D, E, onde é o centro do quiasmo. Você vai ter um quiasmo. O que é o quiasmo? Já mostrei para vocês, quando estudamos Apocalipse e outras passagens, uma estrutura literária simétrica. Você vai ter A, tem um tema, B, tem outro tema, C, tem outro tema, D, tem outro tema. E no centro está o tema que vai fazer, assim, não vai ter reflexo, né? Nesse caso aqui não vai ter um reflexo. Daí então, na sequência, vamos ter D1, que vai ser tematicamente, vai estar em correspondência com D, C1, que vai estar em correspondência com C, aqui. Amnon ordena aos seus servos que saiam para que ele fique a sós com Tamar. Aí depois, no C1, você vai ver, Amnon chama os seus servos de volta, daí ordena que ele tranque Tamar do lado de fora. Então você vai ver essa estrutura simétrica, e até que Tamar, B1, Tamar deixa a casa de Amnon, lamentando seu destino, e por fim, Absalão odeia Amnon por ter estuprado Tamar. Daí você começa com a paixão, e aqui nós temos um aspecto importante, que é, nessa estrutura, começa Amnon está apaixonado por Tamar, versos 1 a 4. B, Tamar vai à casa de Amnon e assa pão para ele, 5 ao 9a. C, Amnon ordena que seus servos saiam para que ele fique a sós com Tamar, 9b ao 10. D, Amnon ordena que Tamar venha se deitar com ele. Ela implora a ele, mas sem sucesso. E E, que está no centro, Amnon estupra Tamar e seu amor por ela se transforma em ódio. Então, aí nós vamos ver que as características disso que se chama aqui de amor, na realidade, não é amor. É uma paixão lasciva que acontece entre esses dois meio-irmãos, e isso dentro do palácio real, dentro no seio da família de Davi. Aí vem então agora a estrutura simétrica. Amnon ordena que Tamar saia, ela implora ele, mas sem sucesso. Amnon chama um servo de volta e ordena que ele tranque Tamar do lado de fora. B1, Tamar deixa a casa de Amnon, lamentando o seu destino, os versículos 18 e 19, e por fim, Absalão odeia Amnon por ter estuprado Tamar. E aí os versículos 20 a 22. Nós vamos, com essa base estrutural, nós vamos aqui analisar o capítulo de número 13. Eu trouxe aqui a versão, vou colocar as duas em paralelo, a NVI e a versão nova
tradução, a nova versão transformadora. São duas excelentes versões contemporâneas. Aliás, eu trouxe do Brasil agora, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou uma Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, com as 5 versões que eles têm lá. Então, tradução brasileira, revista corrigida, revista atualizada, nova atualizada de Almeida, e embaixo temos a nova tradução da linguagem de hoje. Então, as 5 traduções, tudo no mesmo. Então, cada capítulo você vê mesmo capítulo com essas 5 traduções, aí você pode fazer uma comparação. Está lá em casa, logo mais eu trago para vocês verem. Muito bom, porque você tem, às vezes você quer fazer uma comparação de um texto com o outro, já está tudo ali na mesma página. Eu achei muito interessante, muito bem encadernada, vale a pena adquirir. Se quiserem que eu traga do Brasil, depois eu trago para vocês, aí vocês vão pedindo, eu vou trazendo, né, na nossa mala, que sempre vem cheia de livros, então eu trago para vocês. Muito bom mesmo, vocês vão gostar. Então vamos aqui ao texto. Observando o texto hebraico, ele já começa com uma frase que a versão, a NVI, por exemplo, a reflete aqui, né? Vayehi achareichem, né? E aconteceu depois disto, o leAvshalom ben David achot Yafá. Então, que aqui o texto é para Absalom, né? Para o Avshalom, aqui o Absalom, filho de Davi, ben David, né? Achot Yafá. Então, tinha ele, esse aqui, Avshalom, para ele uma irmã bonita. Tá? Então, aí, Achot Yafá, exatamente aqui, uma irmã bonita, então ele tinha uma mulher bonita. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Então, esse é o cenário. Vocês vão observar que a versão revista e corrigida, ou a revista e atualizada, por exemplo, deixe-me ver aqui. B. Ok. Vai usar aqui se enamorou dela. Tá? O termo que é utilizado aqui, o verbo que é utilizado aqui, é o verbo, está aqui, o verbo ahav, que é o verbo amar. Né? Então, quando você tem aqui, vai e havé, né? Então ele se enamorou dela, ou ele se apaixonou por ela, mas o verbo que está aqui na base é o verbo amar. Então ele a amou. Vamos ver se a revista corrigida, deixa eu botar aqui, a Bíblia Stuttgartense, deixa eu tirar ela daqui, colocar aqui a revista aí corrigida, cadê a revista atualizada, tirar de estudo, aqui, NAA, logo em seguida a revista corrigida de 69. Tá? Ela vai ser, obviamente, mais literal do que as outras, então ela vai ficar aqui do lado da NVI. O verbo utilizado aqui é amou. Tá? Então, observem bem. Isso aqui é até importante, pelo fato de... Deixa eu pegar aqui a Septuaginta, LXX, interlinear. Interlinear. Ok. Next, Septuaginta, Greek, English, this way. Ok. Deixa eu botar para cá, mais perto aqui também. Aqui. A Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, né? Deixa eu aumentar um pouquinho, aqui, ok. Vai trazer aqui,
vai trazer aqui o verbo. Onde está aqui? Onoma alte temar, kai egapesen. Egapesen, aqui do verbo agapau. O verbo agapau aqui é amar. O verbo amar. Egapesen alten. Então, ele a amou. Né? Exatamente como está aqui no Vaiehavé. Né? E ele a amou. Porque quando os alunos vão para o seminário, a grande parte que vai para o seminário, e aí eles chegam lá, né, está no livro, inclusive isso é bem citado no livro As Falácias, antigamente eram as falácias da exegese, agora é Perigos da Interpretação Bíblica. Quando os alunos vão para o seminário, começam a estudar grego, aí aprendem uma falácia que vão repetindo, talvez você já deve ter ouvido, não, que o amor sublime de Deus é agapau, e o amor de amizade é filéu, e o amor de lascívia, de sexual é eros. Aí chamam, aí fazem isso aí, mas já ouvi isso aí várias vezes. Na realidade, a palavra e o termo sempre tem que ser traduzido e visto dentro do seu contexto, né, para que ele possa ser traduzido. Então, aqui é exatamente uma das refutações mais gritantes dessa falácia, dizer que agapau sempre se refere ao amor de Deus. Então, amor sublime é agapau. Aí o sujeito vem aqui na Septuaginta, e observem bem que o mesmo grego da Septuaginta é o grego koiné do Novo Testamento, vai perceber que aqui o termo que é utilizado é egapesen, né? Essa forma verbal aqui é a forma verbal que o verbo está no aoristo, ativo, indicativo, terceira pessoa do singular. Tem na base o verbo agapau. Está aqui no baixo, aqui na parte de baixo, aqui, agapau. É o mesmo verbo amar. Só que isso aqui é um amor que não é um amor sublime, como querem dizer que é o amor de Deus. Então, essa falácia cai por terra a partir de um estudo dentro dos contextos onde o termo é utilizado. Então, só isso eu queria fazer essa observação. Vamos voltar aqui à nossa leitura. E então aqui, tudo começa quando Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Então você viu que na versão revista e corrigida vai estar o termo amou. Exatamente mostrando que há uma grande diferença aqui, embora se utilize o termo amor aqui, vai perceber que esse amor aqui, ele é derivado simplesmente de uma paixão, é um sentimento lascivo, é um sentimento de concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é todo desejo contrário à vontade de Deus. Então aí ele é chamado de epithemia no grego, e aqui então, embora se utilize o verbo amar, porém esse amor aqui não é um amor legítimo. Tanto é que ele vai se transformar lá na frente em ódio. Como é que instantaneamente um amor passa a ser ódio? Porque ele na realidade não tem características de fato de amor legítimo e amor real. Até porque aqui a relação é entre meio-irmãos, entre irmãos. Então é uma coisa absurda. E Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Aminon imaginou que seria possível possuí-la. Impossível possuí-la. Tinha as várias dificuldades pelo fato. Primeiro, de ser irmã. E segundo, de ser uma irmã filha de um rei. E dentro do palácio, obviamente, isso era uma coisa impensável. Então, o que acontece? Nesse contexto, alguém está observando Aminon e vai se apresentar. O Satanás sempre tem um agente, né? Então, vai aqui apresentar um indivíduo que vai também ser qualificado como Raham, que é a palavra, por exemplo, Salomão era Ish Raham, sábio. Porém, aqui
você vai ver que esse Raham aqui não é no sentido de ser sábio, mas é uma sabedoria que, na realidade, é uma astúcia. É diferente da verdadeira sabedoria. Porém, o termo hebraico é o mesmo. O hebraico é um hebraico clássico aqui, o hebraico bíblico, ele é muito pobre em relação ao vocabulário. Tá? Ele é muito pobre em relação ao vocabulário. Ele tem 8.000 termos. Desses 8.000 termos, 2.000 termos são chamados rapax legomena, que são palavras que ocorrem uma única vez no texto, num texto específico. Então vocês imaginem, 8.000 termos. Tiram 2.000 que são, obviamente, difíceis de compreensão, porque eles só ocorrem uma vez. E aí não tem outros contextos em que você pode procurar qual o sentido. Então já começa com essa dificuldade. Os 6.000 que sobram são utilizados ao longo de toda a Bíblia hebraica. Por isso que, em termos de estudo vocabular, é fácil você memorizar e saber todas as palavras do hebraico bíblico, né? Porque é uma quantidade muito pequena, diferente da língua portuguesa. Vai aqui na nossa biblioteca, inclusive vou sequestrar, assim que eu fizer meu escritório lá no basement, né? Vou sequestrar de novo meu Caldas Olete, que é um dicionário em 5 volumes, de língua portuguesa, cada um dessa grossura, enorme, só de língua portuguesa. Vocês têm uma ideia como é que a língua portuguesa é riquíssima. Isso na época de Caldas Olete. Depois tem novos termos que foram introduzidos. Tá? Então, Silveira Bueno, está lá em casa no Brasil, né? 10 volumes. Então, diferente do léxico do hebraico, que você tem um léxico aqui em um volume e as palavras todas estão ali. Os verbos, por exemplo, eles têm uma vantagem de ter as suas formas verbais, as chamadas os binyan, que são as construções verbais. Então, em cada construção, um mesmo verbo ele pode assumir sentidos diferentes. Então, o hebraico tem essa flexibilidade. Tá? Então, você vai ver que aqui o contexto vai se aproximando e, contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto. O verso 3 aqui, esse amigo astuto aqui, no verso 3, ele tinha aqui 2, 3. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Tá? Então aqui você vai ver aqui a qualificação do Jonadab, Ish Raham, que aqui é traduzido como crafty, né? Não é como wise, como sábio, né? Então foi bem aqui. Esse termo aqui, na realidade, ele tem tanto um sentido positivo como um sentido negativo. Assim como o ahav ali, amar, tem um sentido ali negativo, ele pode ter um sentido positivo. Tá? Então, o agapau também pode ter no grego um sentido positivo e um sentido negativo, como mostra aqui um amor concupiscente. Tá? E aí o que acontece? Chega o Jonadab, ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Aminon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Ele faz esta pergunta aqui para o Amnon, né? Por que o filho do rei aparece, né, está tão abatido todos os dias, né? E aí é interessante a expressão todos os dias aqui no hebraico, ela é utilizada aqui, quando se fala, é uma sequência, morning, na manhã e na manhã, né? Então todos os dias é uma forma interessante, né? Ele pergunta aqui, Ben Hamelech, Baboker, você vai ver a repetição, Baboker, essa repetição, Halotagidli, você vai dizer para mim. Então, esse Baboker aqui é todos os dias, né? Está dizendo que se todas as manhãs, manhã e manhã você está assim, então todos os dias. Aí a nova versão transformadora vai traduzir exatamente pegando a ideia. Então, a tradução dinâmica ela é diferente da tradução literal exatamente por conta
desse aspecto. Ela dá para o leitor exatamente o que o texto quer dizer, tá? E, logo em seguida, ele vai mostrar numa linguagem contemporânea, e vai perder essa formalidade, né, uma tradução formal, né, literal, in the morning aqui. Você vai ver, de manhã e na manhã e na manhã. Então aí você fica, na manhã, o que quer dizer isso? Todos os dias. Tá? Então ele traduz. É exatamente esse tipo de expressões que estão usadas aqui no hebraico, que são, e também outras formas verbais que não são mais utilizadas, como vaiomer. Vaiomer você tem um verbo conjuntivo, que é um verbo consecutivo, aliás, que transforma o passado em presente, o passado em futuro e o futuro em passado. Então aqui você tem um verbo yomer, né, no futuro, e aí quando você tem vaiomer, é o verbo vai para o passado. Então ele disse. Então tudo isso, o Tanar Ram já traduz para a linguagem israelense de hoje, como essa estrutura verbal se apresenta hoje. Aí você tem as duas colunas, um texto hebraico clássico, um texto hebraico moderno. Você vai ver que aqui vai uma linguagem praticamente, embora use o mesmo alfabeto e tudo, mas a estrutura gramatical é bem diferente da estrutura do hebraico clássico. Tem que se fazer. Por isso que quando se estuda hebraico clássico tem que fazer um curso mesmo. Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Qual é o problema? Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Olha o que já está acontecendo dentro do palácio do rei. A espada, tá? A espada está cortando 2 gumes dela. Concupiscência de um lado, morte do outro. Assassinato, morte, poder. Vocês vão ver, né? A questão do poder também aqui, que Absalão vai tomar o próprio lugar do pai, expulsar o pai do palácio, e tudo isso acontece por conta dessa péssima decisão que Davi faz de adulterar com Batseba. Daí para frente, ele vira o rei, mas é um rei fantoche, é um rei cujas glórias ascendentes agora ficam numa ignomínia crescente e numa uma trajetória decadente. Tá? Isso aconteceu com o rei Davi. Então, prossigamos aqui. E ele fala para o Abinadab: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vou colocar aqui. No verso 4, você vai ver novamente que a estrutura é a mesma. O verbo vai ser usado aqui, só no particípio, ohev, né? Ou seja, estou em amor. Então, é esse amor. E, inclusive, isso é importante para nós entendermos esse termo como é utilizado na sociedade contemporânea, né? Quando se fala em amor, na realidade é mais paixão e lascívia, e não é o verdadeiro amor, conforme nós conhecemos. Prossigamos então. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então o Abinadab, né? O Jonadab dá a ideia para ele, né? Monta uma estratégia, e aí o Aminon, aí uma boa ideia, excelente ideia. Isso parece até novela, né? Parece até filme de terror, como diz uma autora aqui. Ela disse que isso parece um filme de terror. E então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim. É exatamente isso que ele quer? Primeiro que já começa com o fingimento, a falsidade de dizer que está doente. Depois, qual é a questão por detrás disso? É a trama que ele está montando
para que ele fique a sós com a sua irmã. Olha o que está acontecendo dentro do palácio de Davi. Davi, então, né, não percebe nada, não fala nada, concordou e mandou Tamar, deu ordens a Tamar, ir à casa de Aminon preparar algo para ele comer. Daí nós vamos ver que a Tamar entra no cenário e vejam as qualidades de Tamar, a forma sensata como ela entra no ambiente, como ela entra na história e como ela sai da história. Então ela entra na história, né, o pai mandou, ela simplesmente é uma moça do palácio, mas é uma moça prendada, uma moça que, né, tem todas as qualidades, além de ser muito bonita, tá? E ela tem qualidades, ela sabe lidar com a cozinha ali. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde ele estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele a seus servos. E todos saíram. Então Aminon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Ela está ali, inocente, né? E foi lá. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou, pega-lhe do seu braço, agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Aí ela reage: não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor. Aí ela apela para a pior hipótese. Fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Ou seja, é pior, já que o rei... Observe bem, tudo está dentro daquele contexto em que eles estão vivendo. Já que o rei pegou a mulher de um outro homem, assassinou o marido para poder casar com ela, então, na pior das hipóteses, ele vai consentir que um irmão case com o outro. Tá? E aí, vejam bem que ela faz essa proposta. Mas Aminon não quis ouvi-la. E como era mais forte, então ele a violentou. Como ele era mais forte, estava sozinho com ela, violentou-a. Então, o verso 15, que é o centro ali, a paixão, ou aqui o verbo utilizado no hebraico, vai ser o verbo amor. Aí você vai ver a transição aqui do verso 15. No verso 15, então a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo. E seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Sai daqui! Gritou para ela. Vejam bem aqui o que nós vamos botar do lado de cá. Onde é que está o Everett? Vejam bem aqui que as duas palavras que são antitéticas aqui, que são palavras que vão estar, né? Me'ahavá aqui, né? Que é o amor que ele tinha, né? Você vai ver que tem aqui a expressão, o verbo, né? Shenear, porque tem um rei pedagógico aqui, ele a desprezou. Ele a desprezou. E essa forma aqui é a forma verbal de odiar, né? É a forma de odiar. Tanto é que a versão revista e corrigida, cadê a revista e corrigida? Vai colocar aqui, aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque era maior o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse Aminon: levanta-te e vai-te. O termo aqui, na realidade, é odiar, né? Ele significa, ele sente ódio. Então, o amor
que ele achava que era amor, passa a ser ódio, e aí ele manda a irmã ir embora. E ela então vai reagir e vai dizer: não, respondeu Tamar, mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Refletindo lá no que Davi faz. Davi, ele, depois de fazer toda aquela besteira de adulterar com a mulher, matar o marido dela, pelo menos ele fez o que Êxodo capítulo 22 tem um termo que obriga aqui, nesse caso específico, obrigaria o Amnon a pagar uma multa e ficar com a Tamar como esposa e não poder mais se separar dela. Vejam Êxodo 22, se a minha memória não falha. E Davi, então, depois, assumiu todo aquele problema que ele criou, né, e o Amnon nem isso faz. Ele vai e manda a menina embora, manda sua irmã embora. Amnon, porém, não quis ouvi-la. Chamou o seu servo e ordenou: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. O modo como aparece aqui, no hebraico não aparece nem a palavra mulher, né? O que ele diz aqui, a forma como ele a manda embora, deixe-me ver aqui. No verso 17. No verso 17, aqui, ele chama os seus jovens aqui, os que os serviam, e disse: Shirhu nar et zot. Então, o termo utilizado aqui, mande, por favor, isto fora daqui. Então, como se ele objetifica Tamar, né? É um objeto que ele usou e agora ele está descartando aquele objeto. Então, o texto hebraico, inclusive, não diz: manda essa mulher, né? Mande isto, sai daqui. E aí, então, põe essa mulher para fora, ou seja, mande isto para fora daqui e tranque a porta. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, ou uma túnica com mangas, né? Uma túnica com enfeites. O significado do hebraico aqui é incerto. Tem uma nota no comentário, deixa eu ver se está por aqui, cultural, histórico-cultural, a súplica de Tamar, na túnica de Tamar. Tamar usava uma túnica bordada e cara. Essa expressão só ocorre mais uma única vez para descrever a túnica de José, em Gênesis 37, 3, que a distinguia como uma das filhas virgens de Davi. Significava que ela era pura e que não fora prometida a ninguém, e, portanto, ainda estava sob a proteção e o cuidado da família real. Olha a encrenca que começa a surgir aí dentro do palácio, no seio da família de Davi. Ao rasgar sua túnica, Tamar demonstrava seu pesar e o fato de que sua honra estava comprometida, perdendo o direito de vestir a túnica especial e comprometendo seriamente suas perspectivas para o futuro. E a cinza na cabeça, assim como rasgar as vestes e vestir pano de saco, colocar cinza na cabeça era uma manifestação de pesar. Aí vai citar aqui as referências de Esther e de Jeremias. O gesto de colocar as mãos sobre a cabeça talvez esteja representado nas figuras de mulheres de luto encontradas no sarcófago fenício de Airão, rei de Biblos, no século XIII. A lenda dos dois irmãos da literatura egípcia também descreve esse gesto como um sinal de luto. Então aí
a gente percebe o que vai acontecer com Tamar. É exatamente aí que começa o problema. É exatamente aí que inicia o processo de marginalização de Absalão. Porque Tamar era irmã de quem? De Absalão. Então, rasgou o verso 19, então rasgou sua túnica, jogou cinzas sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: é verdade que Amnon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amnon é seu irmão. Não se aflija com isso. Então ele deu uma amenizada ali, mas já nisso aí começa o ódio dentro de Absalão. É aí que começa todo o processo de marginalização. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Sim. Eu estava lendo o texto. Hoje a gente lê, baseado no Novo Testamento, que fala a respeito do adversário, blá blá blá, e tudo isso mais. Mas no Antigo Testamento a gente não consegue diagnosticar o adversário como o causador disso aí. Em momento algum cita que sobre alguma influência do maligno eles estivessem fazendo isso aí. Seria um processo natural de uma loucura ou o adversário realmente estava agindo? Então, vamos analisar pelo lado daquilo que foi dito pelo profeta Natan. O que o profeta Natan disse? Que a espada não iria se afastar da casa de Davi. Isso é uma maldição que sai do trono da graça, viu? É uma maldição. Então essa maldição vai desencadear tudo isso. Vai desencadear tudo isso. Então, obviamente tem os agentes secundários que vão estar aqui para essa maldição se concretizar. E essa maldição, assim como Davi teve seu sentimento, o seu instinto sexual pervertido, agora isso reflete num dos seus filhos que vai desejar o proibido. Ele deseja o proibido, o filho vai desejar o proibido, que é a própria irmã. Agora vai o outro, que está dentro do contexto. Olha como é que a coisa vai se desencadeando. Aquele efeito dominó é uma tragédia atrás da outra. Isso aí vai até... Porque a casa de Davi está sob essa maldição. Ele vai ficar... Aquilo ali é para ele ver o preço que ele está pagando por aquilo que ele fez. De adulterar com a mulher. Porque simplesmente ele viu a mulher bonita, então mande trazê-la. Mas ela é casada com Uria. Não, eu quero. Tudo bem. Eles foram lá e trouxeram a mulher, ele adulterou com ela, depois tentou encobrir toda a história que nós contamos semana passada, matou o marido dela, dando a própria... Esse ato hediondo vai causar essas coisas hediondas no seio da sua própria família. O interessante que você vai observar, nós vamos observar, quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. Ficou furioso. E embora Absalão não tivesse dito nada a Amnon a esse respeito, odiou Amnon profundamente pelo que ele havia feito à sua irmã. Ficou furioso. E daí? Ficou lá no palácio, da furioso. Foi confrontar Amnon? Não. Foi consolar Tamar? Não. Ficou dentro do palácio lá, furioso, e isso resolve o problema. Tem um problema que ele precisa fazer o quê? Confrontar. Ir lá. Tem uma penalidade sobre Amnon. Então o que acontece? É exatamente por conta disso que a gente percebe que Davi, o efeito do pecado sobre a vida de Davi e a culpa faz com que ele se torne essa pessoa inerte, inativa, sem moral. O que aconteceu? Ele vai parar para pensar, mas eu não fiz a mesma? Eu não fiz essa besteira? Não fui eu que dei esse exemplo para meus filhos?
Com que moral eu vou lá repreender Aminon? Aminon vai jogar na minha cara, você não fez isso com Batseba? Você não matou Urias? Eu não matei ninguém. Você percebe bem? Que complexidade. Então, aí Deus vai visitar a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Olha que essa maldição está dentro da casa dele. E ele vai ter que amargar, passo a passo, tudo aquilo. Deus não vou te matar não, o Senhor perdoa o teu pecado. Mas segura o que vem aí. Segura o que vem aí. Antes Deus tivesse decretado a morte de Davi, talvez fosse menos doloroso para ele do que as coisas que ele vai ter que enfrentar ao longo da sua história daí para frente. A casa dele vira uma bagunça e o palácio fica em polvorosa. As coisas mais terríveis que ele nem poderia imaginar vão acontecer. Tudo isso mostrando o quê? Repetindo a lição passada, qual é a lição, a grande lição? O preço do pecado, e sentireis o vosso pecado quando ele vos encontrar. Mas cedo ou mais tarde vêm as consequências. Deus pode perdoar, mas ele diz que cobra, a fatura está feita. Não tem jeito, daqui a pouco o correio bate, tem que pagar. Isso tudo aí já tem juros, correção monetária, segura isso aí, vê se paga. Percebe bem? Então, quer dizer, o pecado não compensa. Então, é exatamente a lição que a gente começa a aprender. Aí o ódio de Absalom vai tomar uma forma. Observa bem, o rei se torna inerte, ok? 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalom estavam sendo tosqueadas em Baal-Hazor, perto de Efraim, Absalom convidou todos os filhos do rei para uma festa. Observa bem que agora Davi some de cena. É o rei. Simplesmente o rei. O texto agora, daí para frente, só chama Davi de o rei. Tá? Quando o rei Davi, mas aí do versículo 23 em diante, você pode observar. Convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: meus tosqueadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo. Então, Absalom aqui, o Absalom, ele simplesmente faz um convite para o pai estar presente nessa festa. Mas ele é o rei. Então aí ele vai, ele chega, mas o rei respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Embora Absalom insistisse, o rei se recusou a ir. Então é uma coisa que ele torna assim, uma coisa que é trivial, vai dar despesa e tudo mais. Não, meu filho, então vamos sim, eu vou lá, eu ajudo na despesa. Vou participar. Meu filho, vou sim com você. Não, o Absalom começa a sentir o quê? Sentir um filho rejeitado. E esse senso de rejeição, que já vai somar com o ódio que ele tem do irmão, aí ele transforma isso que poderia ser uma festa até beneficente, então uma bênção para a família, consertar as coisas. Aí o ódio sobe e ele então já trama uma coisa. Ele trama uma coisa. Está bem, ok, disse Absalom. Se o senhor não pode vir, permita que meu irmão Aminon vá conosco. Aí já começa a perceber o que ele está pretendendo. Tá? Davi faz uma pergunta ingênua: por que Aminon? Ora, Tamar é irmã de Absalão. O Aminon estuprou Tamar, irmã de Aminon. O que ele vai deduzir? Tem alguma coisa pendente aí. Mas ele pensa que pode contornar o problema saindo do problema e deixando outros resolverem. Ou seja, vou criar um cenário menos provável de que alguma coisa aconteça. Ele, em vez de ir para a festa, o que ele faz? O que ele faz? Hein? Por que não? Perguntou o rei. Mas Absalom continuou a insistir até que finalmente, não dá as razões, até que o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Aminon, irem à festa. Absalom disse aos seus homens, aí então, festa vai, festa vem, todos estão lá, todos estão lá, aí o Absalom vai, projeta o plano. Olha, Absalom disse aos seus homens:
esperem até Amnon estar bêbado. Então, quando eu ordenar, matem-no. Não tenham medo, a responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes, façam o que eu estou mandando. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Amnon. Os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Davi pensou, bem, vai estar todo mundo lá, então não vai acontecer nada, porque o Amnon vai estar junto com os outros irmãos, então ele delega aos outros uma responsabilidade que era dele. Ele foi convidado para estar na festa. Ele não vai, se omite, acha que é uma coisa trivial, tá? Isso é importante na nossa relação com os nossos filhos, né? Isso é muito importante. Às vezes tem uma coisa que o filho conversa, isso é uma coisa trivial, isso aí não é... Você já saiu da sua idade, né? Você, não. Você tem que brincar com o seu filho, você tem que viver o mundo dele e pensar como foi o seu mundo naquela época. E se adaptar e acompanhar cada fase do crescimento. Às vezes tem coisas que para você é trivial, mas para ele é importante. Né? Para ele é importante, então que você tem que estar junto, né? Estar junto ali, né? Quer brincar de cavalinho, bota o menininho lá no cavalinho, vão andar, aí ele fica todo feliz lá, montado no cangote do pai. E, gente, isso faz parte de vida familiar. Isso é importante. É importante. Agora, Davi é o rei. Não, se a minha comitiva for, vai dar muita despesa, então não vou não. Aí transfere a responsabilidade. Os irmãos iam fazer o quê? Quando vê o primeiro morto, eu não quero ser o próximo. Todo mundo, saiu fora. Tá? Todo mundo saiu fora. E os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Só que quando ainda estavam a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei. Chega uma notícia falsa para dar mais terror nele. Ele está pagando o preço do seu pecado. Então é um tempinho ali que ele vai viver de angústia. Por que eu não fui nessa festa? Eu fui convidado, eu poderia ter evitado. É um homem que, no momento certo, vai lá, vence o gigante, mas agora o gigante está dentro da sua casa, destruindo a sua casa, e ele é um inerte e nada faz. Não confrontou o Amnon. 2 anos se passaram e o Absalão observou. Nada, papai não fez nada. Talvez nem tenha ido lá visitar Tamar, não sei, continuou lá no palácio. Os afazeres do palácio são mais importantes do que as coisas de família. Né? Então, essa é uma das grandes tragédias. Né? A ordem, a sequência não é essa. A sequência. Eu me lembro estava ouvindo o sermão que o Caio Fábio pregou nesse texto aqui, uma certa vez, nem lembro quando foi o ano, no 1900, nem lembro a data, 99, por aí. E ele pregou, na época do seu, né, de estar igual Davi, né, lá em cima, no clímax, e uma das coisas que eu observei é que ele mostra aqui os aspectos dessa narrativa e como isso poderia afetar pela ausência de Davi. Depois, todas as coisas que ele vai falando ali a respeito do que acontece com Absalão, mais tarde, quando ele também entra numa furada e adultera com a secretária dele, tá? Aí a tragédia vem do mesmo jeito sobre a sua vida. Foi a mensagem que ele pregou, que se pudesse pregar, ele não pregaria. Essa e as 4 maldições, são 2 mensagens que ele pregou. Vale a pena ouvir a mensagem, mas é aquela que eu disse no nosso grupo de professores em classe. Façam o que eu falo, viu? Mas não façam o que eu fiz. Então, o pecado sempre traz essas consequências. E aqui, o rei, ele não confronta os filhos. Ele passa a viver. A vida do palácio é tão importante, né? Aí tem uma frase que o Caio Fábio falou. Muitos têm sido destruídos porque vão para o auge da fama e esquecem da família. Mas a minha sequência é minha relação com Deus, minha relação com a minha mulher, minha relação com a minha família, e o ministério vem a reboque.
Você lembra dessa frase, né? Minha relação com Deus, minha relação com a minha mulher, minha relação com a minha família, e o ministério vem a reboque. Então, muitos colocam o ministério e depois esquecem de Deus, da família, de tudo, e se arrebentam todo. E, de fato, essa lógica foi invertida, porque quando ele quebra o segundo vínculo com a sua mulher, a tragédia vem, né, como de um monte. Teve uma vez que um filho dele estava na pista, o carro quebrou, deu problema no pneu do carro, então ele estava lá consertando o pneu do carro, veio um outro carro, bateu e matou o filho dele. Gente, tanta tragédia que aconteceu, que desencadeou, parecia que era o rei Davi, depois do pecado com Batseba, mostrando que o pecado não compensa. Dá-me 100 homens, disse John Wesley, que não temam a nada, a não ser o pecado, e não desejem nada, a não ser Deus, e com eles eu abalarei o mundo. Só essas duas coisas. Mas, infelizmente, Davi brincou com coisa séria, brincou com o pecado, e agora ele está amargando as suas consequências. Para ficar bem angustiado, vem a notícia: Absalão matou todos os filhos do rei, não restou um sequer com vida. O rei se levantou, observa bem, né? O rei se levantou, rasgou as suas roupas, lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse: não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. O Jonadab, o Ish Raham, né, o homem sábio aqui, na realidade o astuto, não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Aminon. Foi apenas Aminon. Analisa bem, quem foi que montou a trama para o Aminon morrer? O próprio Jonadab. Percebe? Mas ele ali quer dar um de bom moço, né? Confortar o rei, que não morreram todos, não, morreu só um. Né? Minimizando o problema. Absalão tramava isso desde que Aminon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Ele devia confessar ali, e eu fui que dei a ideia para o Aminon fazer o que fez com Tamar. Não. Ele está dizendo, é igual o Ziba, né? O Ziba. Vocês vão ver essa personagem mais à frente, o Ziba, você vai ver, né? Ele aparece no capítulo 9 com daquele jeito, né? Bem sofisticado ali e tal, e o Mefibosete recebe toda a herança, e no final ele leva toda a herança do Mefibosete. Então, gente, mas isso aqui é Bíblia, viu? Você vê o que é o ser humano. Isso aqui não é diferente do ser humano, é isso aí. Então, é preciso ter muito cuidado. Enquanto isso, Absalão fugiu. Tá? Então, a sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. Tá? E Jonadab disse ao rei: veja, lá estão eles. Parece um anunciador de boas novas, né? Mas ele é o mandante do crime de Aminon. Por quê? Porque ele faz com que Tamar, ele cria estratégia para que o irmão estupre a irmã, e agora o outro irmão mata, o Absalão mata Aminon. Olha que história. Olha que história. E tudo isso aos olhos do rei. Veja, lá estão eles, são os filhos do rei voltando, como eu tinha dito. Ele ainda vai passar ali como bom moço nessa história. Quem não conhece o que ele fez, né, que não sabe o nível de culpa que ele tem, ele simplesmente é um tipo de pessoa. Gente, como é que pode ter gente assim? Ele está ali, né, é o anunciador de boas novas ainda. Percebem bem? Que caráter. São os filhos do rei voltando, como eu tinha dito. Logo, eles chegaram, chorando e soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Aminon. Davi chorou muitos dias por seu filho Aminon.
Poderia ter evitado? Ele poderia ter evitado o problema? Tudo acontece. Mas é aquilo, ele poderia ter evitado, mas tem uma maldição ali, que se ele não tem estratégia para quebrar. Ele vai lá, não confronta Aminon, ele não vai, não consola Tamar, ele não apazigua o Absalão. Então as coisas vão acontecendo dentro da casa dele, ele perde o controle da família. Ele já não tem mais controle de nada. O mesmo agente que faz aqui, imobiliza ele lá. Exatamente. Porque ele está sob um profundo senso de culpa. Então ele não tem moral para agir dentro da família. Perde toda a moral. Como é que um pai adulto ele vai falar para o filho lá, vai repreender o filho? E muitos anos depois. Percebem bem? Então, o que eu quero mostrar para vocês? É que isso aqui vai desencadeando essa série de problemas na vida de Davi. E, gente, é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha o que acontece na vida dele. Então, é para nós olharmos no espelho e termos nós cuidado. Porque enquanto existe a nossa estrutura humana carnal, nós não estamos com o nosso corpo redimido. Nosso espírito está redimido. Nós somos habitação do Espírito Santo. Mas temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Aminon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Não, deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Como se deixa isso para lá, vai resolver o problema. E aí então entramos no capítulo de hoje. Sabe bem, o que você perde se você deixa esse elo perdido para trás? Você não tem uma noção do que aconteceu no capítulo 13, então pula para o 14, aí fica sem praticamente ter noção do que acontece. Então vamos agora ao texto de hoje, não? Que é um texto também importante. Joabe convence o rei Davi a receber seu filho Absalão. Tá? E aí, então, vamos ao questionário aqui. Primeira pergunta, lição de 2 de julho de 2023. É 2013, 2023, né? Devia falar que eu falei 2013, que estava no passado. 2023. Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 14. Pergunta de número 1. De onde Joabe mandou trazer uma pessoa e o que ele a mandou dizer ao rei Davi, fingindo o que ela teria que dizer, que estava se passando, os versos 1 ao verso 4. Joabe providencia o retorno de Absalão. Então Joabe é aquele que vai trabalhar aqui, é o homem do rei, é o primeiro comandante ali do exército do rei, é o homem mais chegado que o rei tem dentro do palácio, lugar que poderia estar sendo ocupado por Absalão. Tá? Lugar que poderia estar sendo ocupado. Não se sabe quais as razões porque Joabe vai e manda, ele trama isso para que Absalão venha. Só sei que lá na frente, quem vai ser o executor de Absalão? Joabe. Tá? Ele vai passar por cima de uma lei, de uma ordem do rei e vai assassinar Absalão. Joabe, filho de Zeruia, a irmã, né? Está lá naquela árvore genealógica, lembram da árvore genealógica? Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei agora desejava ver a Absalão. Literalmente, o texto diz o seguinte. Aqui. E conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, então essa é a forma como o texto está no hebraico traduzido literalmente, ele desejava ver Absalão. Por isso mandou trazer de Tecoa uma mulher conhecida por sua sabedoria. Disse-lhe, então essa aqui é uma artista contratada, né? Ela é uma artista contratada. E diz, finja que está de luto, vista roupas de luto e não se perfume.
Haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois vá até o rei e apresente a história que eu vou lhe contar. Então Joabe disse o que ela deveria falar. Estão acompanhando o texto aí na tela. Quando a mulher de Tecoa se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse: ó rei, ajude-me. Tecoa ficava a 16 quilômetros de Jerusalém. Deixe-me ver aqui uma informação. Aqui. É. 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, Hirbet Tecoa fica na região montanhosa de Judá, na divisa com o deserto. Então, localização. O fato de ser uma localidade pequena e remota permitiu à mulher apresentar o caso que talvez não fosse conhecido pelas pessoas de Jerusalém. Então, a estratégia toda é feita com esse objetivo, de trazer uma mulher que ela não é conhecida ali, então ela vem com a história e não dá para o rei avaliar, né? Dá uma olhadinha no Facebook dela lá, no Instagram, para saber quem é ela e tal, não dá, naquela época não tinha isso, então até que ele soubesse quem ela era de fato, né? Só com uma intuição que vai levar o rei a saber da história. Próxima pergunta. O que o rei Davi perguntou à mulher quando ela disse que era viúva, e o que ela disse que acontecera a seus 2 filhos, e o que o rei a mandou fazer? Então aqui novamente, assim como o profeta Natan, né, criou aquela história para poder colocar o rei, enquadrar o rei na situação que ele estava vivendo, da mesma forma agora Joabe elabora essa história para enquadrar o rei, tá? E aí vai mostrar que o rei vai ter compaixão de um estranho. Por que você não faz isso com o seu próprio filho? E isso aí foi Joabe, né, que arrumou isso. Foi Joabe, que Joabe está por trás disso, né? Aí que ele vai e dá aquele estalo intuitivo. Qual é o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva, respondeu ela. Meu marido morreu e meus 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-los, um deles acabou matando o outro. Agora, o resto da família está exigindo de sua serva: entregue-nos seu filho. Vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome e a família de meu marido desaparecerão da face da terra. Então ela cria uma história, que o Joabe criou essa história, deu para ela. Ela tem 2 filhos, o marido morreu, ela é viúva, então agora só resta um filho. Se esse filho morrer, toda a descendência, aquilo era uma catástrofe, se alguém morresse sem descendência, né, sem deixar filhos, né? Então era uma catástrofe e isso era considerado uma maldição. Tá? Aí o que ocorre? Ela vai e tenta, com essa história, né, fazer com que o rei reflita e tome uma decisão. No auge, quando o rei toma a decisão de defendê-la a todo custo, aí vem a carapuça, né? Cai por cima da coroa real. Enquadra tudo. E então diz: agora o resto da família está exigindo de sua serva: entregue-nos seu filho, vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome e a família de meu marido desaparecerão da face da terra. Há uma diferença entre o que acontece com esses 2 rapazes aqui, hipotéticos, e com o que acontece com Absalão e o Amnon. Qual é a diferença? Amnon cometeu um crime. O desfecho da história foi que o que levou ao caso do irmão matar o outro foi que Amnon cometeu um crime e deveria ser punido. Não houve punição. Não houve punição. Ok.
Mas observem bem aqui, o detalhe é que houve uma premeditação para o assassinato de Aminon. Os dois aqui casualmente brigaram até que chegou um ponto em que culminou na morte de um dos dois. Então, um é intencional e o outro como se chama, de crime culposo. Um é doloso e o outro é culposo. Tá? Só para fazer essa diferença. Para ambos tinham a lei, uma punição. Exatamente. Culposo e doloso. E estavam querendo tratar o outro como se fosse um crime doloso. No caso era culposo. E já o crime doloso não foi absolutamente punido. Tá? E muito menos o estupro, que também era algo que tinha que ser punido. Então Davi não faz nenhuma coisa nem outra, nem pune o Aminon pelo que fez, também não pune Absalão pelo que fez, e aí então a historinha vai enquadrá-lo aqui direitinho. Eu cuidarei disso, diz o rei. Vá para casa. Próxima pergunta. O que o rei mandou que a mulher fizesse, o que ela disse em sua enigmática história, e ele entendeu o que ela queria dizer e o que ele lhe fez. Versos 9 ao 19. A mulher de Tecoa respondeu: ó meu senhor, o rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a minha família, sobre a família de meu pai, e que o rei e o seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problemas, traga-o a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que ele nunca mais a incomodará. Ou seja, vai morrer. Se mexer com você, vai morrer. Então ela disse: por favor, prometa pelo Senhor seu Deus que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça do seu filho. Que garantia, hein? Permita-me pedir mais uma coisa ao meu senhor, o rei, disse a mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse: por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ainda está em suspense. Povo de Deus? Peraí. O que ela está querendo dizer? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa seu filho banido. Toma! Né? Um dia todos nós, aí ela relativiza a coisa, um dia todos nós morreremos. Nossa vida é como água que depois de derramada na terra não pode ser mais recolhida. Mas Deus não apaga a vida. Ao contrário, Ele cria meios para trazer de volta aqueles que foram banidos da sua presença. Né? Cria meios para trazer de volta aqueles que foram banidos de sua presença. Mas vim suplicar ao meu senhor, o rei, porque outros me ameaçaram. Pensei, talvez o rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. Sim, o meu senhor, o rei, restaurará nossa paz de espírito. Sei que o Senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Não parece, né? Está bem apagado, né? As coisas estão acontecendo, uma tragédia atrás da outra, e ele não toma nenhuma iniciativa. E diz ela, que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Sim, ó rei, ó meu senhor, o rei, disse a mulher. Foi Joabe que a mandou aqui? Perguntou o rei. A mulher respondeu, o meu senhor, o rei, ó meu senhor, o rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Próxima pergunta. O que a mulher tecoíta disse ao rei quando ele lhe perguntou se Joabe era ou não mentor dessa história e o que o rei mandou que Joabe fizesse? Versos 20 ao 23.
Agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver a questão com outros olhos, de uma outra perspectiva. Mas o Senhor é sábio como um anjo de Deus e entende tudo o que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar a Joabe e lhe disse: muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: finalmente sei que obtive o favor de meu senhor, o rei, pois atendeu a meu pedido. Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. Agravante: o rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. Para pensar. Não é um filho, como diz naquela mensagem que eu preguei, não é um filho à procura de um pai, e é um pai que cada vez mais se distancia e marginaliza o filho. Eu perdoo, mas eu sei lá e eu cara. Você já ouviu essa história? Você lá e eu cara. Aí chega o cara lá, chega um indivíduo, né, no céu e fala: tá bom, eu vou fazer a mesma coisa com você. Eu perdoo, mas você lá no inferno e eu cá no céu. Essa foi interessante. Vocês já ouviram essa? Já ouviram essa ou não? Já ouviu? Eu perdoo, você lá e eu cá. Falei: tá bom, te perdoo sim, mas você lá no inferno e eu aqui no céu. Fica lá e eu fico aqui. Vou usar o mesmo critério que você utilizar. Observe bem que Absalão aqui não viu o rei. Essas frases são sintomáticas. Não permita, não quero que ele venha à minha presença. O que acontece? Ele manda trazer de volta para Jerusalém, mas eu não quero te ver. Isso vai marginalizando Absalão. Isso vai marginalizando. O ódio que ele canalizou para Aminon, agora vai canalizar para quem? Davi. Para o rei, né? Que ele queria que fosse seu pai, mas vai canalizar para o rei, para o Davi. Percebem bem? Isso é um processo de marginalização. Tá? Esse processo de marginalização é feito, e isso acontece em diversos ambientes. No ambiente familiar, é importante que se tenha esse cuidado. Né? É importante. O filho quer aproximação e o pai chega: pode trazer ele aqui, mas ó, ele lá é o cara, né? Não quero ele na minha presença, não. Diferente da recepção do pai com o filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, o que acontece? O pai recebe, né, perdoa, faz festa, chama ali todo mundo para festejar que aquele que estava morto reviveu. Deveria ser maior festa, pelo menos, gente, para não causar mais tragédias, vamos minimizar, tomar as medidas necessárias. Vamos fazer uma festa para receber o Absalão, esquece o passado, agora não vou trazer mais Aminon, assim como eu não trouxe o menino jejuando, ele morreu, acabou, então agora acabou. Fecha essa sepultura aí, e Absalão, fica comigo aqui. Vamos fazer uma festa, recepção? Não. Distante. E ele ficou longe do rei, e isso é o que vai marginalizando a Absalão. Aí você vai entendendo a história. Pergunta de número 5. O que o rei Davi disse a Absalão quando ele veio com Joabe à presença do rei? O que ele não deveria fazer e quais os seus predicados naturais? Versos 24 e 25. 24 e 25. O rei, porém, deu a seguinte ordem. Já li aqui, já parei por ler do 24, né? O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Então, aqui está a descrição dele. Pergunta 6. Quantas vezes no ano Absalão cortava o cabelo? Quanto pesava o mesmo? Quanto tempo ele ficou em degredo? E o que ele não podia fazer? O que é degredo, hein?
aprendi essa nova aí. O pastor Manuel está gastando lá o Aurélio dele, né? Então a gente vai ao nosso Aurélio aqui. Degredo, pena de desterro que a justiça impõe a criminosos. Então, exílio, né? Banimento, lugar no qual se cumpre pena de degredo. Né? Então, é desterro. Então, ele é jogado fora da terra. Aí pergunta quanto tempo ele ficou fora. Quanto tempo? 3 anos. 3 anos na casa do avô. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa do seu peso. 2,4 quilos, 2,4 kg. Nossa Deus. Em hebraico, 200 ciclos, segundo o peso real. Tinha 3 filhas e uma filha. Ela tinha 3 filhos e uma filha. Sua filha se chamava Tamar e era muito bonita. Ó, em homenagem à irmã. Ele bota o nome dela de Tamar. Então, você observa bem que, por um lado, nós vamos perceber que há todo um conjunto de boas intenções, até mesmo em Davi, quando botou o nome de Absalão, né? Em hebraico, Absalom, pai da paz. Mas o modo como ele lida com o filho não torna esse rapaz no pai da paz, e sim o pai da briga, o pai da guerra, o pai do ódio. Ele se torna o gerador, ele cria nele esse gerador de tudo quanto é ruim. Por quê? Porque não adianta a boa intenção, né? Não adianta a boa intenção de colocar o nome, né, no filho. Eu quero que meu filho seja isso, um Enoque, né, uma dedicação, tá? Mas não trabalha para que isso aconteça, para que isso se materialize. Então isso não é automático, tá? Isso não é automático. Então isso é importante que se tenha esse cuidado ao lidar com as questões de família, que não podem passar por cima de nada, mas nada do que nós temos aqui nessa terra. Família é número 1. Né? Depois de Deus, tem que colocar essa prioridade. Então isso é muito importante. E aí, observa bem que Tamar aqui é a filha de Absalão, e é muito bonita. Então esse aí foi colocado em homenagem à irmã, que hoje devia estar vivendo uma situação de muita tristeza, de muita tragédia, pelo menos para consolar a irmã, né? E a Tamar devia falar para a menina, né, que o seu futuro não seja igual ao meu, né? Que nunca aconteça com você aquilo que aconteceu comigo. Nessa mensagem que o senhor citou do Caio, Uhum. ele até fala sobre isso. Ele tem tanta revolta que ele põe o nome na filha de Tamar, como que, porque Tamar o significado seria palmeira, ou seja, uma planta que deveria ser cuidada. E ele, como o pai não fez, ele pega e põe o nome. Porque ele vai fazer. Ele agora mexe com a mim. Ele vai fazer. Eu vou ser o pai que eu não tive. É isso aí. Né? Eu vou ser o pai que eu não tive. Tá? Então o Absalão é esse filho à procura de um pai. Tá? Esse filho à procura de um pai. Que o seu filho não seja um filho à procura de um pai, um filho à procura de uma mãe. Não é? Procure viver o mundo dele, acompanhar o passo a passo, né? Judá está crescendo, né? E o pai está ali, está de olho, está acompanhando. Porque esse processo de marginalização acontece, gente, até mesmo isso aí é de um modo geral, isso aí pode acontecer dentro da igreja, né? Então essa questão de desigualdade de tratamento, tudo isso causa esses problemas, esses complexos que depois podem virar, né? Pessoas que têm um potencial para ser o máximo em termos de ajuda, vai ser o que vai destronar o próprio rei. Absalão poderia ser o Joabe na vida de Davi, mas ele preferiu Joabe e abandonou o filho. Aí Joabe traz o filho e ele diz: não traga da minha presença não. Joabe continua na presença, mas o Absalão que é filho na ausência. Então esse Davi é o pai ausente, tá? E vai pagar um preço por causa disso. Vai pagar um preço. Só vai pagar o preço depois que ele perde, né? Todas as coisas, depois que se perde,
Aí chorou, né? Durante Aminon. Vai chorar depois, Absalão. E não tem mais jeito, acabou. Então por que não faz agora? Ou aqui e agora? Então isso é muito importante. Agora, essa questão de Deus visitar a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, essa maldição que caiu dentro da casa de Davi, é preciso muito cuidado, porque o pecado traz isso. O pecado traz isso. E vai trazendo consequências e mais consequências e mais consequências, e não tem como se livrar disso, porque é uma maldição que Deus colocou, por causa da punição ao pecado. Então isso é muito, mas muito sério mesmo. Como quebrar essa maldição? Sim, claro, hoje nós temos o Senhor Jesus. Hoje nós estamos na fase, temos o Senhor Jesus, né, que a relação muda muito, mas consequência de pecado é perdoado, mas as consequências sempre vêm. O Senhor mesmo falou para nós a frase pitoresca: eu perdoo, mas eu cobro. Então não tem jeito, né? Então é melhor, filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, né? Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Contudo, as consequências do pecado, elas vêm. É o indivíduo que vai assassinar alguém, vai preso, lá na cadeia aceita Jesus, vai anular a pena dele? Vai continuar pagando a pena pelo crime que ele cometeu. E vai ficar lá, ser até batizado no Espírito Santo dentro da cadeia, mas vai ficar lá, até pagar o preço do pecado dele, do crime dele. Acaba tem um irmão que se converteu, e aí até teve uma filha, casado na hora, mas aí pegaram um crime dele muitos anos atrás, um assalto a um motorista de ônibus, e ele agora está preso. E vai ficar ainda mais uns 20 anos. Então é isso, né? O privilégio no Brasil é só para os malfeitores do alto escalão, né? Os malfeitores do alto escalão, aí eles estão todos soltos. Até o outro que foi condenado a 420 anos de cadeia está lá desfilando em Copacabana, para cima e para baixo, lá desfrutando da herança roubada do Brasil, né? Isso aí é coisa de Brasil, né? É o Brasil que a gente vive. Mas aqui é Deus. Então, é exatamente a lição, ela está mostrando para nós que o crime não compensa. Davi vai pagar esse preço. E tem coisa que a gente vê, pois se ele fosse por aqui, ele saía dessa, mas aí acaba não indo e ele fica imobilizado pela culpa. A culpa transforma Davi em outro homem, né? E ele fica nessa condição. Aí vejam bem, o processo de marginalização de Absalão, ele acontece dessa forma. Ele vê que o Joabe, ele é muito próximo do pai. Então, se ele quer falar com o pai, ele só tem um caminho, Joabe. Absalão, a próxima pergunta. O que Absalão mandou pedir? Fomos ao verso 28. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. 2 anos, hein? Já pensou 2 anos sem ver o rei? O rei. É o pai, não. Você imagine, gente. Para pensar. Ele tem um rei, mas não tem um pai, né? Eu lembro uma vez, não sei qual dos meus filhos aqui, uma vez ficou invocado comigo lá. Aí ele chegou, falou para minha mãe: mãe, a partir de hoje eu não vou chamar meu pai mais de pai, não, vou chamar de pastor. É um protesto. Não sei quem foi. Não precisa dizer quem é, não. Mas foi um protesto que me acordou, né? Pera lá, opa, eu não posso ser o pastor, e tem que ser o filho, pai dos meus filhos, né? E aí, a aproximação, né? Tem que aproximar. Então é muito importante. Isso é muito importante. Vamos lá então o texto. O que Absalão mandou pedir 2 vezes a Joabe e ele não atendeu. O que ele mandou seus servos fazerem e qual foi a decisão de Joabe? Versículos 29 a 31. Então Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo e, mais uma vez, ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus servos: vão e ponham fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto de minha propriedade.
Os servos foram e puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Veja como é que acontece o processo de marginalização. Ele quer se aproximar do pai, o pai já é o rei, então o único homem que está ali direto com o rei é Joabe, lugar que ele poderia ocupar. Lugar que ele poderia ocupar, ele vai, tem um lá que passa a ser o queridinho do rei, e no entanto o Absalão é o marginalizado. Esse processo de marginalização vai crescer a ponto de ele já começar o vandalismo. Ah, ele não quer vir não? Você vai ver como é que ele vem. Taca fogo lá, não. Taca fogo no campo de cevada dele, que no instante ele vem. Então, Joabe foi à casa de Absalão. Precisava disso? Não precisava. E ele lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo em meu campo? Próxima pergunta, a 8ª. Que proposta macabra Absalão disse que o rei lhe fizesse, se houvesse dele culpa? Tá? E o que Absalão fez diante do rei, e o que o rei fez a ele? Então, versículos 32 e em diante. A pergunta: por que os seus servos puseram fogo em meu campo? Absalão respondeu: eu quero que você pergunte ao rei. Eu queria que você viesse aqui. Eu quero que você interceda por mim. Eu quero que você pergunte ao rei por que ele me trouxe de Jesus, se não pretendia me receber. Eu agora sou um degredo, né, em Jerusalém. É um desterrado dentro do próprio país. Ele não pode ir onde ele gostaria de ir, à casa do pai, mas o pai agora é o rei. Então, eu quero que você pergunte ao rei. Observe, já não tem mais aquela relação, né, filho e pai. Não, eu quero que pergunte ao rei por que ele me trouxe de Jesus, se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Olha a atitude dele. Bom, já que tem alguma coisa contra mim, não quer me ver, então manda me matar. Logo, é melhor morrer do que ficar numa situação dessa, nesse gelo, nessa relação distante. Esse distanciamento vai estar fazendo o que aqui? Marginalizando Absalão. Então, esse processo de marginalização de Absalão, todo ele tem Davi como culpado. Culpado por delegar a outros a responsabilidade que é dele. Culpado de perder a relação que deveria ter com a família, e ao mesmo tempo ele agora é só o rei. Está no palácio com a coroa pesada na cabeça, né, e não tem tempo para ninguém, nem para a própria família. Isso vai marginalizando o Absalão. O Absalão é um filho à procura de um pai. Né, que não seja um caso dos nossos filhos. Cuida bem do Eliel, cuida bem do Bernardo, né? Tá vendo? Filho à procura de um pai. Chega em casa: ô meu filho, vamos brincar, tá? Vamos subir a escada, tá? Descer. Tem que fazer isso, tem que. Né? Ele ficou o dia todo distante do pai. Então chega em casa, o pai só quer saber da mãe, né? E deixa o filho para lá. Aí o garoto vai e pira, né? Marginaliza. Né? Marginaliza. Vocês gostaram dessa, né? Joabe contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou. Ponto. Só isso. Resolveu o problema? Era isso que ele queria? Isso vai trazer mais problemas. Vai o processo de marginalização feito pelo próprio pai. O pai marginalizando o filho. Né? O pai marginalizando o filho. Tem líderes que marginalizam outros liderados? Né? Líderes que marginalizam liderados. Tudo isso acontece. Então, essa sequência de maldição precisa ser rompida, né? Precisa ser rompida. E acontecer, o título, a mensagem que o Caio Fábio pregou, foi lá em Malaquias, né? Que diz que o Elias viria e se converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais.
Então, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, a maldição está acontecendo exatamente porque não tem pai convertido a filho aqui e nem filho convertido a pai. Daí o que acontece? O filho é marginalizado e toda a cadeia de maldições que vai acontecendo, o culpado aqui é o próprio Davi. Então Davi se torna o culpado. E isso tudo, voltando lá na origem, o pecado com Batseba vai ficar sempre num telão diante de Davi. Ele vai sempre ter isso aí. Mas, na frente, ele tem um consolo. Então, Deus bate e depois dá um melzinho, uma colher de mel, uma colher de fel, para ver se ele consegue chegar até o final. Né? E nisso tudo vão nascendo os salmos. Né? Você vai ver depois o livro dos salmos, todo o Zitzenleben aí, o lugar vivencial, todas essas coisas vão se transformando pelo menos em salmos que vão depois nos mostrar o quanto essas experiências negativas também, elas têm um aspecto positivo. Né? O próprio pecado dele nos lega o Salmo de número 51. O Salmo 32 também tem: bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada, aquele a quem Deus não imputa o pecado. Então, são coisas que estão tudo tem seu lado positivo e negativo. Mas a regra áurea é: o crime não compensa, o pecado não compensa. Ele traz consequências e é bom refletir e não ir pela senda do pecado. Bem, nosso estudo termina por aqui. Simplesmente fiz um apanhado, conseguimos abordar os 2 capítulos, são 12 horas e 7 minutos. Nosso almoço está pronto, que o Senhor nos abençoe e nos guarde de sermos pais ruins como Davi foi. Ele foi tudo. Foi rei, estadista, poeta, mas falhou no que não podia falhar, a família, ser pai. Então você seja mãe e você seja pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde daquele temível pecado, porque senão as consequências vêm. Deus abençoe. Amém. שמואל ב', פרק י"ג. ויהי אחרי כן, ולאבשלום בן דוד אחות יפה, ושמה תמר, ויאהביה אמנון בן דוד. ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו, כי בתולה היא. ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה. ולאמנון רע, ושמו יונדב בן שמעה, אחי דוד. ויונדב איש חכם מאוד. ויאמר לו, מדוע אתה ככה דל בן המלך, בבוקר, הלא תגיד לי? ויאמר לו אמנון, את תמר, אחות אבשלום אחי, אני אוהב. ויאמר לו יהונדב, שכב על משכבך והתחל. ובא אביך לראותך, ואמרת אליו, תבונה תמר אחותי, ותברני לחם, ועשתה לעיני את הבריה, למען אשר אראה, ואכלתי מידה. וישכב אמנון ויתחל. ויבוא המלך לראותו. ויאמר אמנון אל המלך, תבונה תמר אחותי, ותלבב לעיני 2 לביבות, ואברה מידה. וישלח דוד אל תמר הביתה לאמור, לכי נא בית אמנון אחיך, ועשי לו הבריה. ותלך תמר בית אמנון אחיה, והוא שוכב. ותיקח את הבצק ותלוש, ותלבב לעיניו, ותבשל את הלביבות. ותיקח את המסרק, ותצוק לפניו, וימאן לאכול. ויאמר אמנון, הוציאו כל איש מעלי. ויצאו כל איש מעליו. ויאמר אמנון אל תמר, הביאי הבריה החדר, ואברה מידך. ותיקח תמר את הלביבות אשר עשת, ותבא לאמנון אחיה החדרה. ותגש אליו לאכול, ויחזק בה ויאמר לה, בואי, שכבי עמי, אחותי. ותאמר לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה כן בישראל. אל תעשה את הנבלה הזאת. ואני, אנה הוליך את חרפתי? ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. ואתה, דבר נא אל המלך, כי לא ימנעני ממכה. ולא אבה לשמוע בקולה. ויחזק ממנה, ויעניה, וישכב אותה. וישנאיה אמנון שנאה גדולה מאוד.
כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה. ויאמר לאמנון, קומי, לכי! ותאמר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת, מאחר את אשר עשית עמי לשלחני. ולא אבה לשמוע לה. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר, שלחו נא את זאת מעלי החוצה, ונעול הדלת אחריה. ועליה כתונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. ויוצא אותה משרתו החוץ, ונעל הדלת אחריה. ותיקח תמר אפר על ראשה, וכתונת הפסים אשר עליה קרעה, ותשם ידה על ראשה, ותלך הלוך וזעקה. ויאמר אליה אבשלום אחיה, האמינון אחיך היה עמך? ועתה אחותי, החרישי, אחיך הוא, אל תשיתי את ליבך לדבר הזה. ותשב תמר ושוממה בית אבשלום אחיה. והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה, וייחר לו מאוד. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר עינה את תמר אחותו. ויהי לשנתיים ימים, ויהיו גוזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים. ויקרא אבשלום לכל בני המלך. ויבוא אבשלום אל המלך ויאמר, הננה גוזזים לעבדך, ילך נא המלך ועבדיו עם עבדך. ויאמר המלך אל אבשלום, אל בני, אל נא נלך כולנו, ולא נכבד עליך. ויפרוץ בו, ולא אבה ללכת, ויברכהו. ויאמר אבשלום, ולא ילך נא איתנו אמנון אחי. ויאמר לו המלך, למה ילך עמך? ויפרוץ בו אבשלום, וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. ויצב אבשלום את נעריו לאמור, ראו נא, כטוב לב אמנון ביין, ואמרתי עליכם, הכו את אמנון, והמיתם אותו. אל תיראו, הלא כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו, ויהיו לבני חיל. ויעשו נערי אבשלום לאמנון, כאשר ציווה אבשלום. ויקומו כל בני המלך, וירכבו איש על פרדו, וינוסו. ויהי המה בדרך, והשמועה באה אל דוד, לאמור, היכה אבשלום את כל בני המלך, ולא נותר מהם אחד. ויקום המלך, ויקרע את בגדיו, וישכב ארצה, וכל עבדיו ניצבים קרועי בגדים. ויען יונדב בן שמעה, אחי דוד, ויאמר, אל יאמר אדוני, את כל הנערים בני המלך המיתו, כי אמנון לבדו מת. כי על פי אבשלום הייתה סומה, מיום ענותו את תמר אחותו. ועתה, אל ישם אדוני המלך אל ליבו דבר, לאמור, כל בני המלך מתו, כי אם אמנון לבדו מת. ויברח אבשלום, וישא הנער הצופה את עיניו, וירא, והנה עם רב הולכים מדרך אחריו מצד ההר. ויאמר יונדב אל המלך, הנה בני המלך באו, כי דבר עבדך כן היה. ויהי ככלותו לדבר, והנה בני המלך באו, וישאו קולם ויבכו, וגם המלך וכל עבדיו בכו בכי גדול מאוד. ואבשלום ברח. וילך אל תלמי בן עמיהוד מלך גשור, ויתאבל על בנו כל הימים. ואבשלום ברח, וילך גשור, ויהי שם 3 שנים. ותחל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון, כי מת. שמואל ב' פרק י"ד. וידע יואב בן צרויה, כי לב המלך על אבשלום. וישלח יואב תקוע, ויקח משם אישה חכמה, ויאמר אליה, התאבלינה ולבשינה בגדי אבל, ואל תסוכי שמן, והיית כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. ובאת אל המלך, ודיברת אליו כדבר הזה. וישם יואב את הדברים בפיה. ותאמר האישה התקועית אל המלך, ותיפול על אפיה ארצה, ותשתחו. ותאמר, הושיע המלך. ויאמר לה המלך, מה לך? ותאמר, אבל אישה אלמנה אני, וימות אישי, ולשפחתך 2 בנים,
וינצו שניהם בשדה, ואין מציל ביניהם. ויכו האחד את האחד, וימת אותו. והנה, קמה כל המשפחה על שפחתך, ויאמרו, תני את מכה אחיו, ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג, ונשמידה גם את היורש. וחיבו את גחלתי אשר נשארה, לבלתי שים לאישי שם ושארית על פני האדמה. ויאמר המלך אל האישה, לכי לביתך, ואני אצווה עלייך. ותאמר האישה התקועית אל המלך, עלי, אדוני המלך, העוון, ועל בית אבי, והמלך וכיסאו נקי. ויאמר המלך, המדבר אלייך, והבאתו אליי, ולא יוסיף עוד לגעת בך. ותאמר, יזכור נא המלך את אדוני אלוהיך, מהרבת גואל הדם לשחט, ולא ישמידו את בני. ויאמר, חי אדוני, אם ייפול מסערת בנך ארצה. ותאמר האישה, תדבר נא שפחתך אל אדוני המלך דבר. ויאמר, דברי. ותאמר האישה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים? ומדבר המלך הדבר הזה כאשם, לבלתי השיב המלך את נדחו. כי מות נמות, וכמים הניגרים ארצה אשר לא יאספו, ולא יישא אלוהים נפש, וחשב מחשבות, לבלתי יידח ממנו נידח. ועתה, אשר באתי לדבר אל המלך אדוני את הדבר הזה, כי יראוני העם. ותאמר שפחתך, אדברה נא אל המלך, אולי יעשה המלך את דבר אמתו. כי ישמע המלך להציל את אמתו מכף האיש, להשמיד אותי ואת בני יחד מנחלת אלוהים. ותאמר שפחתך, יהיינה דבר אדוני המלך למנוחה, כי כמלאך האלוהים, כן אדוני המלך לשמוע הטוב והרע. ואדוני אלוהיך יהי עמך. ויען המלך ויאמר אל האישה, אל נא תכחדי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך. ותאמר האישה, ידבר נא אדוני המלך. ויאמר המלך, היד יואב איתך בכל זאת? ותען האישה ותאמר, חי נפשך אדוני המלך, אם איש להמין ולהשמיל מכל אשר דיבר אדוני המלך. כי עבדך יואב הוא ציווני, והוא שם בפי שפחתך את כל הדברים האלה. לבעבור סבב את פני הדבר עשה עבדך יואב את הדבר הזה. ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוהים, לדעת את כל אשר בארץ. ויאמר המלך אל יואב, הננה עשיתי את הדבר הזה, ולך השב את הנער, את אבשלום. ויפול יואב אל פניו ארצה, וישתחו, ויברך את המלך, ויאמר יואב, היום ידע עבדך, כי מצאתי חן בעיניך, אדוני המלך, אשר עשה המלך את דבר עבדך. ויקום יואב, וילך גשורה, ויבא את אבשלום ירושלים. ויאמר המלך, יסוב אל ביתו, ופני לא יראה. ויסוב אבשלום אל ביתו, ופני המלך לא ראה. וכאבשלום, לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום. ובגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח, כי כבד עליו וגלחו. ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך. ויוולדו לאבשלום 3 בנים, ובת אחת, ושמה תמר. היא הייתה אישה יפת מראה. וישב אבשלום בירושלים 2 ימים, ופני המלך לא ראה. וישלח אבשלום אל יואב לשלוח אותו אל המלך, ולא אבה לבוא אליו. וישלח עוד שנית, ולא אבה לבוא. ויאמר אל עבדיו, ראו, חלקת יואב אל ידי, ולא שם שעורים, לכו והציתוה באש. ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. ויקום יואב, ויבוא אל אבשלום הביתה, ויאמר אליו, למה הציתו עבדיך את החלקה אשר לי באש? ויאמר אבשלום אל יואב, הנה שלחתי אליך לאמור, בוא הנה,
ואשלחה אותך אל המלך, לאמור, למה באתי מגשור? טוב לי עוד אני שם. ועתה אראה פני המלך, ואם יש בי עוון, והמיתני. ויבוא יואב אל המלך, ויגד לו. ויקרא אל אבשלום, ויבוא אל המלך, וישתחו לו על אפיו ארצה לפני המלך. וישק המלך לאבשלום.